Expedição Aventura no litoral da Paraíba. Litoral do sossego, de águas claras. De gente que vive dessas águas. De grandes encontros. Por isso, depois de percorrer vários pontos do estado da Paraíba, hoje nossa expedição quer revelar mais sobre um lugar bem específico. Um extenso banco de corais percorre em paralelo o litoral paraibano. A gente não enxerga esse banco de corais, apesar de ele estar muito próximo à costa. Na verdade, a gente enxerga uma linha divisora de cores, mais azul ao fundo e mais cinza para dentro, justamente onde o banco de corais divide o mar. Quando baixa a maré, esse local se torna um paraíso muito convidativo, porque formam-se piscinas naturais, bancos de areia, e as pessoas conseguem chegar lá utilizando suas embarcações, saindo dessas cidades mais próximas, como Cabedelo e João Pessoa, para utilizar esse sistema que é um ecossistema extremamente biodiverso. E por isso, no ano de 2000, o estado da Paraíba regulamentou esse local com mais de 200 hectares, protegeu através da instituição de um parque estadual marinho chamado Areia Vermelha, a única unidade de conservação marinha do estado. Areia Vermelha, exatamente, um lugar que já visitamos anos atrás e que funcionava de forma bem diferente. Vamos dar uma olhadinha como é que foi. Rio Paraíba, que significa um rio de difícil navegação. Toda essa área aqui é importantíssima, porque é a área do encontro dos rios com o oceano. Manguezais, berços da vida marinha, nós temos restinga, todos os ecossistemas de Mata Atlântica aqui, de Floresta Atlântica. Quando estivemos em Areia Vermelha, o comércio corria solto. Ó o sorvete! Companheiro, como é que você chegou aqui? Porque a gente veio de barco, cara. Você chegou lá em cima do banco grande ali. Ah, é? E você vem todo dia pra cá? Todo dia. O banco de areia toma conta e o lugar se transformou em atrativo turístico. Só que há 3 anos já começava a preocupar a ocupação sem limites. Parques estaduais, nacionais, eles preveem a visitação das pessoas. Aliás, as pessoas são bem-vindas. Só que para isso é preciso pensar no ordenamento do turismo, o que ainda estava em discussão quando visitamos Areia Vermelha. O lugar recebia barcos particulares e também os chamados catamarãs, cheios de turistas. Onde há gente, há também movimento de economia local. Você vem todo dia pra cá? Não, vem todo dia a partir do mês de dezembro. Ah tá, agora é só final de semana. É, só vem final de semana. Encontramos opções para todos os bolsos. Sai quanto uma lagosta dessa? Tem 3 por 20, tem unidade de 10, unidade de 30, unidade de 20, unidade de 50 também. Tudo embalado por música local. Era noite de São João, havia balões no ar, shot e baião no salão, e no terreiro meu olhar. Cantoria animada do Jairo Madruga, filho da terra paraibana. Só que os tempos mudaram. Tudo muito bonito e gostoso, mas é um parque estadual. E o que faltava nesse parque estadual? Faltava um direcionamento. Isso se chama... qual o documento que direciona e organiza as normas de uso de uma unidade de conservação? É justamente o plano de manejo. Não tinha plano de manejo. E aí, a partir de 2012, começou a ser escrito o plano de manejo, para não virar uma bagunça. Porque o plano de manejo é um documento técnico que não só cria essas normas, né, de uso dessa unidade de conservação,
Mas também a captação de recursos, auxilia na captação de recursos, terceirização de serviços, o dia a dia dessa unidade de conservação, o que pode, o que não pode, o zoneamento, as normas, enfim. Começou a ser construído esse documento, até porque tudo é muito lindo, mas lá de cima a gente vê que é tudo muito desorganizado. Tem duas coisas boas que estão acontecendo agora. 3. 4. A primeira é que o tempo melhorou. Depois de uma semana de chuva castigada aqui, o tempo melhorou. A segunda é que, como está baixando a maré, a gente já começa a enxergar uma linha que antes a gente não enxergava, que é justamente onde está a barreira de corais. A terceira coisa boa é que nós vamos sair de lancha. E olha, cara, olha como ficar feliz. Hã? Olha como ficar feliz. Adora essas coisas, né? Que ele fala assim, não, é o glamour. Ele adora essa parte do glamour, né? Adora. A quarta coisa boa é que nós estamos aqui na Paraíba e eu adoro esse estado. Ó, só ouvindo, ó, aí. É energia, é energia. O que nós vamos fazer? Nós vamos até lá. Nós vamos chegar bem quando a maré estiver baixado e tá tudo... Vocês vão ver que já os barcos, que são 5 barcos que têm concessão de trabalhar e levar alimentos, e esse é um dos grandes problemas. Nós vamos conhecer todos os problemas agora, lindo, na raiz. Alguns já estão solucionados e criaram muita confusão, na verdade, porque as pessoas estão habituadas com uma certa maneira de fazer as coisas e quando tem que mudar, brigam. Mas vão entender que vai valer a pena. As corujas buraqueiras aí. Esse teu casal, ele tá com o ninho aí, ó. É o ninho aí. Ninho bem aí no chão. Fica ali sem ninguém incomodar, fica pra sempre ali, só se reproduzindo. Coisa boa. Todos embarcados, hora de seguir para a Areia Vermelha. Esse cara que tá aqui ao meu lado é o Fabiano, ele é secretário de Meio Ambiente do Estado aqui da Paraíba. E é ele que vai nos conduzir até o Parque Estadual Marinho de Areia Vermelha. Depois de uma mãozinha... Falou, obrigado. Aqui nós estamos ainda no município de João Pessoa ou estamos já fora? Aqui já é Cabedelo, né? É Cabedelo. Aqui Tá. em frente é o começo do parque. O parque começa naquela primeira gaiola ali, certo? São mais de 200 hectares, né, o parque? São 231 hectares. 231 hectares. O parque estadual, o próprio nome diz, um parque, é um parque. Parque é um lugar, né, que a gente... quando se fala, vamos nos divertir no parque, né? As crianças vão levar as crianças ao parque. Parque é para isso mesmo, o parque, essa unidade de conservação, ela é de uso mesmo, é para as pessoas, é convidativa, para que as pessoas possam usufruir. Agora, como todo lugar, tem que ter regras, como tudo na vida tem que ter regras para que a gente possa, é uma unidade de conservação, então a gente quer conservar esse parque, até porque é um local de muita biodiversidade. A gente quer conservar esse local da melhor forma possível, mais original possível. O plano de manejo, ele já está em funcionamento, já está O plano de manejo instalado? Nós começamos as oficinas em janeiro de 2015. Agora falta apenas a apresentação do plano de manejo em audiência pública. Só está faltando isso. Só está faltando isso. Mas já está valendo. Mas as medidas mais importantes nós já implementamos através de portaria o argumento de plano emergencial. Porque aqui eles faziam do jeito que queriam. Não está se proibindo nada, está se ordenando simplesmente o uso. E tem algumas coisas que, da forma que eram feitas, não podem ser feitas mais. E isso a gente vai conhecer quando a gente desembarcar. Vamos lá. Nesse banco de areia incrível, maravilhoso que vocês têm aqui.
Esse é um dos barcos que dá o apoio, vamos dizer, traz alimentação, bebida. E é o barco que traz, né? As cadeiras, mesas que eu tô vendo ali. Agora ele fez um primeiro andar e fica ali a galera se alimentando ali naquele primeiro andar. Isso já é reflexo da mudança. Já. Porque, como a gente viu, quando eu vim aqui em 2013, eu sentei aqui nas cadeiras e comi, bebi. Quando a ilha ficava grande, era espaço demais, sobrava. Mas quando a maré vai, né, ela meia maré, ocupava praticamente, né, todo o cenário. Além de comprometer a paisagem, tinha um aspecto pior, que era a geração do resíduo que caía, que ficava na ilha, né, enquanto que agora ele fica na embarcação. Qual o uso que nós podemos ter hoje da praia? Pode estender sua canga, pode deitar, pode jogar futebol, pode mergulhar nos corais, com snorkel, sem snorkel, curtir a praia. Hora de desembarcar, pisar em areia vermelha e entender o que mudou. Ok, nós temos uma primeira situação aqui. E eu acho que é uma situação, inclusive, das que fazem parte desse teu ordenamento. Que é esse zoneamento. Por exemplo, o sujeito vem com o barco, o sujeito vem com a lancha aqui. A gente acabou de descer e apoitar. Como era e como é? Eu acho que é uma das primeiras grandes mudanças, né? Essa é uma das primeiras grandes mudanças. Inclusive que criou muita resistência. Qual era o hábito? O hábito era que os barcos bares, eles não ficavam fundeados aqui na proximidade da coroa da ilha, eles ficavam em cima da coroa da ilha. Porque assim, eles chegavam bem cedinho, antes de começar a secar, ficava ali no meio, onde a gente hoje está vendo o banco de areia, estava coberto pela água, antes de secar, e ele se posicionava ali. Quando secava, o bar ficava no meio da areia. E deixava rastros. Todo aquele resíduo, lata, resto de comida, uma parte dele sempre ficava no ambiente, né? E aí algumas espécies fazem uso daquilo, como é o caso do bagre, e outras não. Então a gente teve aí uma proliferação de algumas espécies, eu citei uma que é o caso do bagre, e isso em detrimento de outras. E aí houve um desaparecimento de grande parte da biodiversidade. O fato é que os peixinhos coloridos daqui desapareceram. E tomaram conta quem? Os bagres. Por quê? Porque aqui a alimentação farta e os bagres acabaram tomando conta. O objetivo é recuperar a condição ambiental de areia vermelha. Bom, então eu posso concluir que as duas primeiras medidas que mudaram a questão foi como os barcos, as lanchas atracam e a questão da alimentação embarcada. Areia Vermelha é um banco de areia de cerca de 2 quilômetros de comprimento por 1 de largura. O povo daqui, que usa, os usuários, como é que estão? Já acabou aquela guerra inicial? Já tem um entendimento maior? Com toda certeza. O paraibano, nesse episódio, demonstrou de forma muito clara, se posicionou publicamente de forma muito clara, se manifestando inclusive através das redes sociais. No começo houve sim a resistência, mas o bom argumento ele foi vencendo, né, e acho que as pessoas estão cada vez mais suscetíveis ao argumento ambiental. Vamos usufruir, nós vamos até o barco, vamos sentar lá, vamos relaxar, usufruir desse momento, porque é um momento, é uma janela que todo dia se abre aqui nesse parque estadual, que é um parque estadual que tem uma janela, ela tem um momento que você pode usufruir, né? Esse é o momento exato, agora que baixou a maré, que começa realmente a nossa possibilidade de interagir com esse universo todo aqui. Usufruir e entender as opiniões sobre as mudanças para preservar a areia vermelha. No começo gerou um pouco de polêmica, né? Obviamente, porque todo mundo estava acostumado com uma certa situação e mudou, até os próprios usuários, né? Ficaram, né? Agora, como é que tá a coisa? Já deu uma abafada? Ou o que mudou muito para você? Não, pra mim, graças a Deus, por causa de eu tenho uma clientela que minha clientela é de barco. Mas os outros que trabalhavam, que dependiam de passeio, né, que realmente caiu. Mas assim, o bom é que a coisa fica conservada. Não, você sabe que com certeza.
é uma barreira de corais que tem um monte de vida, enfim, aí precisa ter esse cuidado. Eu acho que assim, é importante que o negócio não pare. Não pare. Então, companheiro, vamos trabalhar um pouco. O que o senhor tem para oferecer pra gente? Tem coco, não? Tem coco, a gente serve. Quer o cardápio para dar uma olhada? Deixa eu dar uma cara isso, dá o cardápio. Entendeu a diferença? Quando eu vim a outra vez, eu sentei lá e me alimentei lá, sentado na areia. Hoje tem essa regra, mas que tem um fim maior. A verdade é que aqui hoje, né, se a gente vai e nós vamos mergulhar em outros locais, nós vamos frequentar outros locais, como o Picãozinho, por exemplo, você vê lá que tá cheio de peixe colorido e aqui já não tem mais. O peixe colorido está um bagre por conta disso. Então a ideia é que volte a ter essa fauna e que a gente possa ter um uso sustentável dessa história aqui e que eles possam continuar com o negócio. Porque o interesse não é que o senhor não pare de trabalhar e ganhar dinheiro, né? Mas que isso aqui fique cada vez mais bonito. Hora de pedir uma das especialidades do Barco Bar. Tem uns ensopadinhos de marisco. O senhor tem ensopadinho de marisco? Tem. Tá, então nós vamos ser 1, 2, 3, 4. Me veja logo os 5 dele, então. 5 de marisco aí, Dudu. E são 3 águas de coco, então. Quem vive do comércio já criou também alternativas para vender sem agredir o meio ambiente. Então a gente leva a comida aqui dentro desse isopor, tampado, e a gente leva para o cliente. Vocês levam aí dentro. Aí tá, fica com uma quentinha, né? Exatamente. Aí fica aqui dentro, você pode levar e depois volta e fica tudo aqui dentro. Tá sujeira, inclusive, volta. A gente leva o saquinho, o cliente lá ele fica aqui só para levar comida, não trazer lixo aqui dentro. Entendi. Ainda outros limitadores para a permanência em Areia Vermelha. A ideia é evitar a destruição do lugar. Ó, acabou de chegar agora uma embarcação, uma balsa aí, com um monte de gente. Essas pessoas agora vão descer, mas não pode colocar guarda-sol, certo? O que vai acontecer então com essas pessoas? Vai chegar um tempo que fica impraticável para elas ficarem na areia, porque com a ação do sol tal, vai chegar um momento que elas vão embora. Eu acho que isso limita o tempo, né, da pessoa também ficar aqui, né? Tá correto ou não? Naturalmente acaba. Com certeza, se você tem lá na areia a cadeira, né, a sombrinha, a cerveja, o garçom, você não sai mais servindo, você não sai mais. E a ideia é que a gente tenha também a rotatividade, né? Até porque são apenas 4 ou 5 horas aqui no máximo aliás, na verdade até menos de faixa de areia exposta, e o plano de manejo estabeleceu como capacidade de carga mais ou menos 1.000 pessoas por hora. Agora eu tenho certeza que vão aparecer também comerciantes para suprir essa demanda, essa ausência de cadeiras e sombrinhas na areia, gente vendendo chapéu, vendendo roupa de proteção UVA, e isso também poderá ser feito futuramente quando nós tivermos a sede com roupas com a marca, né, da unidade. Isso servir inclusive de fonte de renda para a manutenção da conservação da ilha. Entendi. Sustentabilidade. Sinal de alerta em uma região do litoral paraibano. E a gente conheceu a fauna que frequenta aquele lugar. E eu não fiquei nem um pouco impressionado, aliás, muito decepcionado, mas eu já imaginava que aquela fauna estaria presente, os bagres, porque a alimentação é farta e a gente espera uma mudança. Eu fui para uma outra porção, uma outra localidade, dentro dessa mesma barreira de coral, e fiz um snorkel e uma viagem para Picãozinho, que, como Areia Vermelha, é uma outra localidade onde afloram os corais, e aí eu pude constatar a vida marinha que já existia e que a gente quer de volta em Areia Vermelha. Vamos ver.
Toda maré baixa surge uma oportunidade de turismo aqui em João Pessoa. A 2 quilômetros da costa ficam as piscinas de corais de Picãozinho. Só na maré baixa. Baixa a maré, elas surgem. E é para lá que nós vamos nesse catamarã. Lá eu explico a história. A viagem já começa com um recado muito importante. O aviso mais importante do dia é o seguinte: quando vocês descerem, não subam nos corais, não alimentem os peixinhos, tá? Preocupação legítima, afinal... Aqui nós temos corais, né? É uma área que tem uma certa limitação, uma certa capacidade, não é isso? Qual é a capacidade que vocês estão prevendo diária aqui? Não, assim, antigamente não tinha limites, né? E agora o Picãozinho foi limitado em 242 pessoas diárias. O controle tem o propósito de preservar a área. E é graças a esse tipo de medida que tivemos essa oportunidade. Vamos explicar um pouco o que é Picãozinho. Picãozinho, quando os caras se referem, eu já tive em Abrolhos, já mergulhei em Abrolhos, vocês têm... eles chamavam esses cabeços de coral que sobem, essas pontas de coral que sobem para a superfície de picão. Só que os picões normalmente ficam mais mar adentro. Como esses estão muito próximos, eles não são os picões, são os picõezinhos. Matou, é isso. Picõezinhos são essas formações de coral que no meio tem bancos de areia com sedimentos que formam piscinas, porque quando baixa a maré, ficam piscinas agora, piscinas de meio metro de profundidade entre nessa barreira de coral, nessas formações de coral, entre elas ficam piscinas com fundo arenoso, que é onde essas pessoas estão agora. Regras aqui? Tem. Você não pode alimentar os peixes, você não pode pisar nos corais, você tem que manter uma distância de 80 centímetros dos corais. Tudo que se traz aqui se leva de volta em termos de sujeira e nada é tirado daqui a não ser lembranças de uma boa fotografia. Lugar encantador, mas só mesmo com equilíbrio entre as ações de desenvolvimento e as características ambientais da área é que a biodiversidade vai permanecer inalterada. A situação é a seguinte, aqui nós temos de tudo um pouco, literalmente falando. João Pessoa, todas as construções que vocês estão vendo beira-mar não passam de 3 metros, ou seja, você tem sol na praia o tempo todo. Aqui o sol nasce primeiro. Antes das 5 horas da manhã já tem uma bola de fogo que nasce lá, que é leste. E aqui, a leste nosso, exatamente na linha, agora que o sol deu uma acalmada, dá pra gente mostrar melhor. Nós temos essas piscinas naturais, essas piscinas de coral, que é o seguinte, vou entrar, porque é isso, a gente veio aqui pra quê? Pra usufruir, e eu vou usufruir agora, junto com esse povo todo. A gente vai ficar nesse fundo que é areia, e em volta, na parte mais escura, então os corais que as pessoas não podem ir, mas podem ir até lá para usar máscara e observar a vida marinha. E é isso que eu vou fazer agora. Água límpida que proporciona esse tipo de registro.
aproveitando nossa passagem pela Paraíba, também fomos atrás de outros tesouros. Ismar, você conhece toda essa história aqui, você acompanhou de perto. História do Parque Estadual aqui, Marinho de Areia Vermelha. A gente sabe que, né, o ser humano tem essa capacidade da coisa de fazer o bem ou o mal, né? Às vezes inconsciente, às vezes ele faz as coisas porque não conhece, principalmente por causa disso. Nós vou me utilizar de você para a gente poder mostrar, porque aqui a gente está muito limitado, né? Nessa questão dessa barreira de corais, a gente está um pouco limitado no que a gente quer mostrar, o potencial que existe de biodiversidade nessa região. E eu queria, em primeiro lugar, dizer, Ismar, que você é um herói. Parabéns. Porque só você, para se instalar aqui é o seguinte, deixa eu explicar um pouco, eu sou um fiel escudeiro da Paraíba desde 2005. E já mergulho no planeta inteiro. Aqui, os mergulhos aqui, existem naufrágios incríveis, maravilhosos. Existe uma barreira de coral aqui. E existe algo que Deus colocou aqui, que é o mau tempo e o clima. Eu não sei como é que acontece a relação do mar, que você tem que estar no dia... Existem dias gloriosos, que são poucos. Me explica um pouco, Ismar, qual que é essa história? Essa questão é muito interessante, porque nós estamos aqui na Paraíba, esse local maravilhoso, João Pessoa. Nós temos pontos de mergulhos como corais, como naufrágios, belíssimos, mas nós temos que levar em consideração a natureza, respeitar a natureza e saber quando a gente pode ou não fazer essa atividade. Então aqui a gente tem essa particularidade. Tem dia glorioso, como você falou, água de 30 metros de visibilidade, 40 metros de visibilidade e temperatura de 30 graus. Né? A exemplo do naufrágio queimado, por exemplo, que hoje é considerado o naufrágio mais significativo do mundo. Por quê? Porque pela sua fabricação. Então ele foi construído com caldeiras retangulares. Só existe ele e o irmão dele que foram construídos com caldeiras retangulares. E isso é bom por quê? E o irmão dele ninguém sabe onde está. E ele sim. Isso é bom porque tem especialista de naufrágio, engenheiro naval do mundo inteiro que vem mergulhar aqui para conhecer o que foi na construção naval um navio de caldeiras retangulares. Entendi. Né? Essas são imagens da área onde está o que sobrou do navio Erie. O naufrágio foi em 1873. A embarcação foi consumida por chamas. Era a segunda viagem entre o Brasil e Estados Unidos quando o navio pegou fogo na região da praia de Tambaú, no litoral paraibano. Os destroços podem ser vistos durante os mergulhos. Além da importância histórica, na região onde estão os destroços, existe uma riqueza marinha incomparável. Dentro de uma pesquisa recente de mestrado, a gente conseguiu comprovar que mais da metade das espécies de vida marinha encontradas na Paraíba estão no queimado. Então é riquíssimo, que a hora tem que espantar o cardume de xira, outro cardume, o paru branco, para poder ver o naufrágio que não consegue ver. Então tem essas características. E como mergulho autônomo, como mergulho recreativo, a gente tem que preservar o ambiente. Então tem que estimular um bom mergulhador, assim, um bom mergulhador, equilíbrio hidrostático, não coletar nada, não pegar nos bichos, como também a gente fazer isso em Areia Vermelha, o Parque Estadual Marinho. Os planos da nossa equipe tiveram que mudar. A ideia era mergulhar e registrar tudo que guardam as águas do litoral da Paraíba, mas... A verdade é a seguinte, a gente armou esse circo, faz 4 dias que a gente está tentando mergulhar aqui, não consegue, eu não vou mentir. O mergulho aqui, invejosamente, é maravilhoso. Eu falo isso porque eu estava muito afim de mergulhar esse final de semana, justamente nesse naufrágio, e
o tempo não permitiu. O mergulho não deu mesmo para a nossa equipe, mas nada fica perdido aqui na Expedição Aventura. O Ismar foi nosso salvador. Ismar tem imagens do que é esse mergulho. Nós temos imagens do Queimado, do Alice e do Alvarenga. Então, vamos conhecer um pouquinho, que é tão raro da gente ver imagens dos naufrágios, do mergulho aqui da costa da Paraíba, aqui próximo a João Pessoa. Então, é o que nós vamos fazer. Outra embarcação que naufragou em águas paraibanas foi o vapor Alice. O naufrágio foi em agosto de 1899. O casco do Alice assentou a 14 metros de profundidade. O Ismar também nos cedeu os registros de outro naufrágio, o Alvarenga, nome dado às embarcações que eram feitas de madeira. Não se sabe ao certo o ano em que o barco afundou. Acredita-se ter sido por volta de 1926. E a hipótese mais provável para o afundamento seriam fortes ondas. Os mergulhos são muito ricos. A fauna marinha é de beleza ímpar. Incursões que levam a bichos como arraias, tartarugas, peixes de várias espécies. Bichos majestosos que fazem dos mergulhos viagens incríveis. Foi um prazer, obrigado, viu? Valeu, cara? obrigado a você. Valeu. E espero numa próxima oportunidade esse tempo ajudar, né? Eu acho que aqui a gente encerra essa história aqui na Paraíba, esse estado que eu amo, com uma mensagem que serve para qualquer lugar. Sabendo usar não vai faltar. Eu penso o quê? Eu penso nos meus filhos, nos meus netos, que quando a gente olha para os recursos naturais, quando a gente olha para a natureza, ela foi feita pra gente, a natureza foi feita pra gente aproveitar. A natureza é nossa, somos nós. O que nós não podemos é usar ela de qualquer jeito. Eu acho que foi uma grande oportunidade usar a Paraíba, essa história do Parque Estadual Marinho de Areia Vermelha, para dizer exatamente isso. A natureza, ela tá aqui pra gente poder usufruir, cara. Ela não tá aqui pra impor, sabe, restrições, limites. Os órgãos que estão aqui não estão para proibir, eles estão para ensinar. Ensinar a gente poder se relacionar com a natureza sem depredar e dando oportunidade para o seu irmão, para o seu filho, para o seu neto usufruir da mesma maneira e ter a oportunidade de ver o que você teve a oportunidade de ver.